Olá, pessoal. Hoje, nós do Instituto Pedro Molina, iremos bater um papo aqui com uma pessoa muito especial, Matheus Dura sobrenome, depois ele conta pra gente. Bom, o objetivo dessa entrevista qual é? É dar voz às pessoas que vivem com esclerose lateral amiotrófica, a ela, compartilhar suas histórias e aumentar a conscientização sobre essa doença. Primeiro, eu queria agradecer muito mesmo, Matheus, pela sua ajuda aí na divulgação. Você é um cara super efetivo em tudo, conhece o assunto e sempre está ajudando. Muito obrigado mesmo, viu? Imagina. É Matheus Merchit. É Mexe. sírio. É É isso, sírio. isso mesmo. Eu falo assim, toda iniciativa, menor que seja, ela é bem-vinda para dar visibilidade, para combater a esclerose lateral amiotrófica. É isso aí. Eu vou falar um pouquinho de mim, já para iniciar. Isso. Atualmente tenho 35 anos, faço dia 21 de março, 36 anos. Eu sou biólogo, engenheiro ambiental e sanitarista. Estava correndo tudo bem na minha vida, trabalhando com crédito de carbono, tudo em direção normal, entre aspas, né, como a vida segue. E acabou que, infelizmente, em maio de 2023, eu fui diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Para quem não conhece, é uma doença neurodegenerativa que vai levando à paralisia progressiva dos músculos, levando a você perder funções básicas, como vocês podem ver, a minha mão está mostrando uma certa atrofia, você para de andar, respirar ou falar com o tempo. Acaba que ele é muito agressivo, porque a expectativa de vida, desde o início dos sintomas, é de 2 a 5 anos. Por isso que ela merece muito ter essa visibilidade. Não é fácil. É Uhum. uma luta diária, mas a gente tem que fazer nossa parte para tentar evoluir esse processo de descobrir algo para ou retardar ela ou melhor de todos, como você sempre diz, né, Matheus? Resolver isso e vamos em frente, né? Resolver e melhorar. É, é isso aí. Bom, essa pergunta não tem como a gente fugir dela, né? Como você se Claro. sentiu ao receber esse diagnóstico aí da ela? Conta pra gente. Olha, é até o pessoal usa muito a expressão frio na espinha, tanto é que deu origem ao Ice Bucket Challenge, que é o desafio do balde do gelo. A sensação de você tomar esse diagnóstico, ser assombrado por um balde de água gelada, porque é algo que muda completamente a sua vida. Como eu estava dizendo até então, eu estava no meu ápice físico, mental, profissional, financeiro. Acaba que, infelizmente, uma doença dessa terrível, não tem como você não passar por todo o luto que leva a essa perda. O grande problema, Wilson, mais que o diagnóstico, eu acho que assim, que cada dia é um dia. Você não sabe o que vai vir no dia seguinte. Se o corpo ele tá piorando aos poucos. Eu acho que isso que torna ela muito cruel, essa doença. Mas assim, foi devastador. Eu chorei muito, raiva, barganha, tristeza, aceitação, várias e várias fases do luto. Experimentei diante desse diagnóstico que é terrível. Diante desse contexto todo que você me falou, qual foi o maior desafio que você enfrentou após você descobriu? Qual o seu desafio? Foi procurar ajuda, conseguir como se financiar isso? Essa parte, como Tá. você... Olha, o que eu fiz? Além de sofrer bastante, eu sou um cara que sempre fui muito a favor do conhecimento, Wilson. De buscar, correr atrás. Eu acho que assim, minha bagagem acadêmica também me ajudou nisso. Eu me dou bem em várias áreas, né, do conhecimento. E acontece que eu, ao contrário de algumas pessoas, eu entrei em imersão. Eu comecei a pesquisar tudo, que é na forma de eu me proteger, de eu me defender dessa doença. Há pessoas que fazem o contrário. A pessoa já não quer ver, não quer saber, ela fora, não quer ler nada. Eu comecei a ver tudo. Casos agressivos da doença, pessoas indo embora, a patologia da doença que é gravíssima. E o meu desafio no início, cara, foi mais difícil, foi de fato eu enxergar a doença de como que ela é, sabe? Eu realmente a fundo. Que,
assim, pessoal, para quem não conhece, é uma doença que pode levar à traqueostomia, que seria a incisão de um tubo na sua, no seu, na sua garganta, no seu pescoço, para facilitar uma respiração através de um aparelho. Ver essas imagens é bastante chocante, choca, porque é uma coisa que se, né, nem imagina que vai acontecer isso com uma pessoa. E essa imersão foi um grande desafio para mim. Acho que é a principal coisa. Com certeza, né, buscar tudo, tá tudo dentro, né, do pacote, mas é porque é um conhecimento, Wilson, muito difuso. As pessoas não têm exatamente esse conhecimento. E até um dos motivos que eu faço bastante isso, essa divulgação. Inclusive até no meio médico, Uhum. né? Eu também comecei a pesquisar também sobre o assunto já faz um bom tempo e eu vejo muitos médicos despreparados nisso, né? Eles não têm uma disciplina sobre doenças raras, né? Pelo menos no meu conhecimento, que eu, lógico, não fui tão a fundo quanto você, mas eu vi que não tem não tem uma. Algumas universidades falam alguma coisa pouquíssima sobre doenças raras que pode levá-la a isso, né? Então acho que é isso que deixa muito lento, né, para descobrir sobre ela. Não sei se. É, bastante. Acaba que tem vários neurologistas, médicos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, que me seguem até nessa busca do conhecimento, porque é realmente é uma doença ainda rara. Assim, não sei se é tão rara assim, mas acaba que, talvez por ela ser tão agressiva do jeito que ela é, as pessoas não conseguem dar tanta visibilidade quanto a doença deveria ter. Sabe uma coisa que eu queria? Que você sempre, como eu sempre vejo suas lives, vejo seu comentário, aquele, como se diz, a quantidade, por que uma pessoa é rara ou não? Uns falam de 100 mil, Tá. 100 mil para cada tanto, mas você tem uma posição diferente, mais fácil de se entender. Que até você falou numa última live aí com o pessoal do Bacon. Ah, Eu sim. achei muito O que, interessante que aquela acontece? colocação. Eu esqueci exatamente o que define uma doença rara. Eu sei que a incidência dela é de uma em 50 mil pessoas por ano. Ou seja, em um ano, a cada 50 mil pessoas, você vai ter um diagnóstico. Para pensar, não é tão raro assim, não, quando você para pensar. A estimativa é que hoje, Wilson, tenha aproximadamente uns 12, 13 mil pessoas vivendo com ela hoje, no Brasil. O grande problema é devido a essa rápida progressão da doença, infelizmente a morte, esses pacientes não são, muitas vezes isso não é considerado, entende? Que acaba que é um fator gravíssimo. Uma coisa que eu tento usar bastante para chamar a atenção das pessoas é o tempo de risco de vida. Ou, tipo assim, o risco de você desenvolver a doença, que é muito mais assustador. Chega a ser de 1 para 400 pessoas ao longo da vida vai desenvolver a doença. E quando eu chamo a atenção para esse número, as pessoas ficam até assim, gente, pare e pensa, você com certeza conhece 400 pessoas, a pessoa normal, a pessoa de modo geral, ela conhece facilmente 2 mil pessoas. Para pensar que ao longo da vida, cinco dessas pessoas cinco não, perdão. Mas, enfim, deu para entender assim que não é tão raro assim quando você pega a vida do indivíduo como um todo. E eu penso assim também, né, Matheus? A gente fala raro, uma a cada 100 mil, vamos dizer a 100 mil, que o pessoal fala de doenças raras de uma a cada 100 mil, mas vamos esquecer esse número. Se essa uma é você, muda totalmente a Não história. tem jeito, cara. Não é? As pessoas falam muito assim, ah, tá, Assim, mas não é. A gente tem que entender que cada pessoa é um ser humano que merece ter condição, merece tudo na vida. sim. É isso que é a luta maior todo o meu pensamento, assim, sabe? Infelizmente, né, Wilson, assim, o dinheiro manda muito, né? Por não acontecer o quanto que a gente gostaria, o investimento não é tão forte quanto deveria ter, porque o sofrimento é muito grande das pessoas. Isso, um grande problema que eu vejo dessa doença é a baixa capacidade que a pessoa vai tendo de divulgar a doença. Eu vou ser muito sincero. Eu tô aqui, tô um pouco cansado falando com você. Tô falando com você, sabe? Tipo assim, tem pessoas que não conseguem, literalmente, não conseguem falar. Tem pessoas que não conseguem respirar sozinhas. Isso dificulta muito. A pessoa, ela vai lutar para dar visibilidade, ela quer sobreviver antes de qualquer coisa. E, assim, eu concordo com você plenamente.
toda vida ela deve e merece atenção, mas eu chamo muita atenção para ela que, além de ser uma doença rara, ela é uma doença extremamente agressiva. Eu até não gosto, Wilson, de colocar a ela no pacote de doenças raras. Todo mundo pensa, ah, doença rara, tal. Ela é rara? É. A questão é que ela é muito mais agressiva. Porque tem doenças raras que a pessoa convive numa boa, Muito vai ter tempo. um tratamento ao longo da vida. Essas crônicas, né? Não tem problema. Agora, essa, infelizmente, ainda não é. Uma doença sem cura, Né? é isso. E de que forma ela alterou, assim, sua rotina de atividades diárias, assim? Cada Ai, dia, como que tá sendo, assim? Wilson, até deu um suspiro aqui agora. E assim, à medida que vai aumentando as dificuldades, automaticamente você tem que adaptar. A velocidade de adaptação, ela costuma ser bem rápida. Assim, nesse ano está sendo um pouco mais rápido. Assim, eu, por exemplo, começa com uma muleta, vai para uma cadeira de rodas. Assim, por exemplo, meu computador eu arrumava sozinho, puxava ali para cá, para cá. Agora minha mãe me ajuda, meu irmão me ajuda a deixar aqui no jeito mais fácil para mim, para que eu possa mexer. E acaba que se estende a várias coisas, alimentação, higiene pessoal, locomoção. Infelizmente, eu falo que é extremamente desafiador nesse sentido, que ela não te dá trégua. Não dá nem tempo de você acostumar, já está mudando, entende, Wilson? E é muito, muito rápido. Então, altera bastante. É, verdade. E nesses momentos, assim, de pensamentos, o que está acontecendo, quem que te inspira para continuar lutando dia a dia, melhorar nos seus dias mais difíceis, você... Não, lógico, eu tenho esse momento de pensamento, de, vamos dizer, luto, assim, mas não, eu tenho Sim. que seguir por tal coisa. O que que te mais te incentiva a isso? Fora essa garra enorme que você tem da vida, que isso eu vejo no dia a dia, que a gente sempre está vendo. É, é assim, Wilson, eu tento não romantizar a doença, sabe? Ah, o cara é guerreiro, o cara tá lutando. Eu tô lutando, gente, mas assim, é para sobreviver mesmo. Não é fácil. Com certeza existem pilares, coisas que vão me ajudar, né? Os próprios pacientes também, eu vejo pacientes sofrendo, poder fazer algo por eles, é algo que ajuda, poder contribuir com uma causa é algo que me incentiva. Mas eu tô aqui conversando com você, acredite, eu tô animado de falar com você, sabe? Me sinto útil de poder contribuir, poder ensinar, alertar, mas acaba que existem várias pessoas que têm ela no mundo, até tem duas pessoas que eu coloco em destaque, que um é o Jorge Sabaté, agora esqueci o nome dele, ele é espanhol. Ele está totalmente paralisado, ele faz um trabalho sinistro, no bom sentido, divulgação da ela, ele tem até um humor bem legal, assim, sabe? Ele é muito bem-humorado, mas é um cara que luta bastante na Espanha. E tem o Brian Wallach, hoje, que é um ex-procurador da República Americano? do governo Uhum. Obama, que é um cara assim também, o cara fez uma revolução gigante. Só que ele criou, como é que é? IMALS, o nome da É, empresa dele isso. que ajuda Verdade. na incentivo de pesquisa e divulgação. Agora me fala uma coisa, assim, existe algum sonho, objetivo pessoal que você ainda deseja realizar, mesmo com esses desafios todos, assim? Cara, ô Wilson, eu vou te falar, cara. É uma pergunta que me pega um pouco, sabia? Eu até, se você viu na minha rede social que eu tava no carnaval, curtindo. Sim, Eu gosto, cara. Mas a doença, cara, ela faz uma coisa que eu acho meio cruel, é que ela te dá uma pressão para você viver. Você entende? O pessoal às vezes fala comigo assim, vai, só vai viver, você tem que aproveitar. Não sei o quê. Gente, você entende que às vezes fica um pouco forçado. Claro que eu tenho sonhos, mas assim, ao mesmo acelerado, tempo eu vamos dizer penso, assim, né? é uma coisa meio que assim, vai, meio forçado, sabe? E eu vou te contar, quando vem essa pergunta, logo vem aquela coisa, nossa, quase que uma despedida, sabe? Uhum. Tô jogando a real, cara. Pensamentos que vêm de fato aqui, é uma despedida, parece, e isso costuma me incomodar um pouco. Agora, eu vou ser bem espontâneo com você. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi poder dar visibilidade no cenário nacional. Se chegar alguém aqui em casa, que é mais difícil de eu ir, se eu puder dar uma entrevista, dar visibilidade, mostrar minha luta
mostrar que eu inspiro pessoas, ajudo pessoas, isso para mim vai me satisfazer grandemente. Vamos conseguir isso, você vai ver, já já. Tô querendo, né? É, assim, uma pergunta assim que sempre eu me pergunto também, né? Por isso que eu vou perguntar para você. Como você Sim, acha que a sociedade pode ajudar a melhorar a vida das pessoas com ela? tá. Porque às vezes pode ser monetariamente, mas às vezes não. Às vezes pode ser no conforto, às vezes pode ser na divulgação que a gente está fazendo agora. Sim, Como você vê isso? Como você acha que a sociedade pode ajudar? Porque depender só do governo, a gente sabe que é difícil. Lógico, está sim, na Constituição que tem o direito, mas até você provar que esse direito vai ser seu e você vai conseguir, é um tempo muito grande e a gente sabe que o paciente dela não tem esse tempo. Eles já precisam logo. Então, como que você acha que pode a sociedade ajudar em tudo aí? Como o padre Marlon, que faz o maravilhosamente cara bem, eu adoro ele também. incrível, né? É, Olha, Wilson, é, eu te responder uma outra pergunta, que é a pergunta assim, o que que o paciente ela quer? Em geral, todo mundo quer ser curado, quer parar a doença, quer qualidade de vida, sabe? Acaba que a pesquisa, a cura, é algo mais distante, mas que merece atenção. Eu falo, toda a sociedade pode contribuir de alguma forma. O governo dando visibilidade, incentivar a pesquisa, dar mais subsídio para esses pacientes que têm dificuldade para aposentar. Tem paciente dela que não conseguiu aposentar, que é um é, absurdo, sabe? É um absurdo gigantesco. é, Outro ponto, a sociedade, de modo geral, fala assim, Wilson, nessa hora que a sociedade tem que praticar uma coisa chamada empatia. Ela não tem que fazer só o que ela está sentindo. Tentar ajudar, poxa. Tá, não está acontecendo com você, mas assim, desculpa, mas o outro sente. E várias pessoas, sem conexão nenhuma com a ela, por exemplo, se inspiraram na minha luta e me ajudam a tentar dar visibilidade, um apoio. E assim, pessoal, ajude essas pessoas, procure saber se você conseguir ajudar financeiramente essas pessoas. Tem muita gente que precisa, é uma doença caríssima. E assim, o que você puder fazer para dar visibilidade, combater a doença, dar mais conforto ao paciente, tudo super bem-vindo de modo geral. Claro, quanto maior o poder da sociedade, maior deveria ser o poder de ação. Por é. exemplo, o governo tem um poder grande, a indústria farmacêutica tem um poder grande. Agora é aquela coisa, né? Onde está orientado os esforços e recursos para conseguir esse objetivo de dar subsídio para ela? Bom, Matheus, agora uma coisa que você até estampou no corpo, né? E eu gosto muito dessa Dá sua para ver explicação, aqui, você já até sabe mais que é ou da sua menos. tatuagem. Não querendo sobrevida, queremos vida, né? Acho que deu É para ver, né? exatamente ela. Isso. Diz para mim, pra gente aí, ouvir sobre ela. Cara, Em que ponto você colocou? Foi no começo, depois? Me fala um pouco pra gente. essa tatuagem é minha primeira e única tatuagem até então. Quero fazer mais. Eu nunca na minha vida, Wilson, quis fazer uma tatuagem, porque eu sempre pensei, ah, e se eu arrepender? Ah, e se eu mudar de opinião, sei lá, ah, não gostei mais disso, achei, perdeu o time. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta, que eu não quero só sobreviver, quero viver. Eu não quero só 2 a 5 anos de vida, eu quero muito mais do que isso. Não só para mim, mas para todos. E essa frase, ela se originou do Falando da Ela, que é meu perfil, que eu estou adiantando, falando da Ela, pessoal. Até isso, se puder colocar na descrição depois, vai Vou ser colocar assim. muito bom. E acaba que virou um rótulo de luta, uma coisa forte. Como assim você não quer sobrevida, quer vida? No carnaval, eu estava descamisado, né? E várias pessoas, não, que legal essa tatuagem, bacana, tal. Tira foto, uma forma que chama atenção, né? Acaba que vira mais uma referência, né? Tipo assim, poxa, de lutar. Inclusive, tem algumas pessoas que perguntaram, Matheus, eu posso fazer essa tatuagem? Claro, fica à vontade. Eu até mando a forma, não tem problema nenhum. E só uma curiosidade, o design é meu, tá? É, A isso mesmo, tatuadora tem que colocar ela lá. só deu um By toque. Matheus. A tatuadora deu um toque estiloso só, mas ela é minha, 99% é minha. Ah, coisa boa. Bom, Matheus, a gente está acabando essa entrevista, mas tem uma pergunta que a gente tem que deixar que, apesar que você já falou a entrevista quase toda sobre isso, né?
Quais É verdade. lições você aprendeu ao longo dessa jornada sua aí que poderiam ajudar outras pessoas a lidar com esses desafios semelhantes? Cara, eu vou segmentar em dois essa pergunta sua. Ao paciente de ela, família de ela, familiar, pessoa que está vivendo de fato com esse desafio extremo, acaba que o conhecimento ele salva vidas. Procure pessoas especializadas na doença. Tome cuidado com profissionais generalistas. Eu vejo muito isso. Inclusive, Wilson, alguns neurologistas não têm conhecimento da doença, sabe? Assim, o conhecimento mais básico, sabe? Mas é uma doença que requer uma atenção de primeira. Então, caso você seja diagnosticado, você tenha um neurologista especialista, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, todos de ordem especialista. E outra coisa que é muito negligenciado, a questão jurídica. Por quê? A ela gasta muito dinheiro, o paciente ele precisa de muito apoio. E acaba que a dificuldade também acontece, vindo de quê? Plano de saúde, acontece, eles tentam cortar seus benefícios, eles veem a gente como um número. Então, a coisa que eu falo, busque o mais rápido possível profissionais de excelência e, inclusive, a questão jurídica. E, assim, o cuidado multidisciplinar, que é o cuidado de forma geral. Não é só medicação, fisioterapia, fonoaudiólogo, de modo geral. É, assim, é a dica que eu dou. E, por outro lado, Wilson, depois que aconteceu isso, eu comecei a ressignificar muita coisa na minha vida. Acaba, sabe aquela vida atribulada, aquela vida corrida, que você às vezes trabalha demais, esquece do essencial, esquece da família, descansar. A gente investe a prioridade, né? Uhum. E, poxa, diante desse esmagamento que eu posso dizer meu tempo de vida, teórico, né? Eu quero ver muito, né? Mas Vai ver infelizmente, muito, pô. Nem teoricamente é vem com esse isso. negócio. Você Espero vai que ter que sim, me ajudar amém. muito ainda, viu? Vai pensando. Muita gente me xinga quando eu falo isso. Mas é para chamar atenção. A gente vê de fato o que que vale a pena. E eu tento também mostrar um pouco disso, pessoal, assim, o que que vale a pena, né? Até muita gente que não tem nada a ver com a ela me segue e me apoia, muito por causa disso. Isso é uma fonte de inspiração também diante desse diagnóstico. É. Bom, Matheus, queria agradecer imensamente aí sua ajuda na Tamo divulgação junto. de ela, que é super importante. A gente está caminhando hoje no Instituto Pedro Molina, a gente está caminhando ainda nos passos curtos, mas será uma caminhada enorme para conseguir divulgar o máximo possível, explicar para as pessoas, correr atrás de cientistas, correr atrás de governo, para que a gente melhore a condição de tudo. E você é um guerreiro, uma inspiração pessoal minha, por isso que eu quis muito fazer minha primeira entrevista contigo. Então, quero agradecer muito mesmo e boa noite, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Imagina, querido. E aqui, se me permite um feedback, foi Sim. excelente a condução, Oh, time obrigado. tranquilo. Pode ficar tranquilo, você mandou muito bem. Obrigado também pela oportunidade. É, assim, eu tento ajudar o máximo que eu posso, sabe, as pessoas assim, nesse sentido. Na verdade, vocês estão me ajudando também a dar essa visibilidade. Eu sou uma pessoa que ainda tem um dom de comunicação interessante, sabe, para poder falar, convencer. E eu tento usar ao máximo minha voz para tentar, literalmente, minha voz para fazer sentido. E E já não vou dar um esquece, recado final para. Oi? não, não. E não esquece de colocar no finalzinho falando de ela pra gente aí, de novo. Falando da. É isso que eu vou falar aqui agora. Ah, tá, Eu vou desculpa. dar uma mensagem para você, não? Imagina. Que é o seguinte: meu nome é Matheus Mestre, meu perfil é Falando da Ela. Eu luto para dar visibilidade, incentivar a pesquisa dessa doença terrível que é a esclerose lateral amiotrófica. Eu preciso de ajuda, pessoal. Eu até falo isso. Eu não peço dinheiro. Olha que gasta muito dinheiro a doença. Eu peço a sua ajuda para visibilidade, para você me ajudar incentivar a pesquisa, ajudar os pacientes. É o que eu peço encarecidamente, que você exerça um pouquinho da compaixão. Gente, não custa nada, às vezes, viu? Se você pegar o perfil e mandar para uma pessoa, você compartilhar no Stories, são coisas que não tem custo e um gasto de tempo, de energia minúsculo, que é basicamente, né? Tanta bobagem no mundo.
que é compartilhada, lógico, tem seu lugar também, mas assim, não esqueçam das coisas sérias. Eu até brinco isso, que assim, eu gostaria muito que meu perfil tivesse muito mais engajamento do que ele tem. Conteúdo eu sei que tem, porque às vezes, infelizmente, as pessoas não têm aquela coisa, sabe? Aquela aderência, né, à causa. Mas eu acho que isso aí, aos pouquinhos, vai sensibilizando as pessoas e, aos pouquinhos, a gente vai tentando fazer o melhor para a comunidade da Ela, que é uma comunidade que luta bravamente e a gente precisa disso. Matheus, um abraço, boa noite aí, obrigado novamente. Até mais. Valeu, irmão. Um abraço.